Galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar da crise do sistema socialista como um todo e também da fragmentação da União Soviética, o que ocasionou, o que determinou o fim do que nós chamamos de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então vou estabelecer aqui alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante é entender que esse sistema que nós chamamos de socialismo, ele entra em crise por questões tanto internas como também externas. Então, por exemplo, quando a gente fala das questões internas, é importante destacar que o autoritarismo do Partido Comunista Russo, do Partido da União Soviética, era muito grande. Ele não dava muita margem de ação para os outros países que pertenciam ao bloco socialista e também às outras repúblicas que faziam parte da União Soviética. Então a gente tem ali um rígido Partido Comunista com uma burocracia estatal muito dura, que não dá liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Não é à toa que a gente vai ver uma série de manifestações contrárias a esse autoritarismo. Por exemplo, com o que aconteceu na Hungria em 1956, a chamada Revolução Húngara. Depois o que vai ter na Tchecoslováquia em 1968, pegando aquela onda, né, do movimento de maio de 68 que nós vimos nas nossas aulas. Então, pessoal, o bloco socialista ele tem sim problemas internos. Para você ter ideia, a União Soviética teve que mandar o Pacto de Varsóvia interferir tanto na Hungria quanto na Tchecoslováquia. Então nós temos ali um questionamento interno de alguns países do bloco socialista em relação a esse autoritarismo excessivo do Partido Comunista Russo. Então temos esse lado aí das questões internas politicamente falando. Ainda falando dessas questões internas, a gente pode falar também dos nacionalismos. Gente, o bloco socialista, principalmente lá na Europa, ele compõe diversas etnias, diversos povos. Pegando a União Soviética como exemplo, você vai ver lá a Rússia, Azerbaijão, Turcomenistão, Quirguistão, a Armênia, Estônia, Letônia, Lituânia, a Geórgia. Tudo isso fazia parte da União Soviética. Tudo isso eram repúblicas da União Soviética. Acontece que cada um desses locais tem um conjunto étnico próprio, uma língua específica. Então esses diferentes nacionalismos acabaram sendo um problema para tentar, de uma certa maneira, manter uma unidade. É difícil você manter uma unidade com tantas etnias assim diferentes. Então esse é um outro motivo, as tensões, as crises nacionalistas que haviam dentro da própria União Soviética. Uma outra coisa que é importante destacar é a crise econômica. E aí a crise econômica ela tem mais a ver com fatores externos. Por exemplo, durante a Guerra Fria, a gente sabe que houve uma grande corrida armamentista entre o bloco capitalista e o bloco socialista. E a União Soviética, comandada então pelo Joseph Stalin, ainda no início ali daquela Guerra Fria, focou muito na produção de armas. Todos os grandes esforços eram para a indústria pesada e tudo isso voltado para a indústria bélica. Toda essa indústria pesada ia para a indústria armamentícia. Então, cara, o exército dos socialistas, chamado Exército Vermelho da União Soviética, era poderosíssimo, era de ponta. Agora, esse foco excessivo na indústria militar acabou deixando de lado outras áreas que também eram importantes, principalmente do âmbito social. Então você começa a ver na União Soviética uma certa crise, por quê? Por conta desse foco excessivo na indústria militar. Pegando agora um pouco essas questões externas, eu vou falar das crises econômicas. Sim, a União Soviética sofreu muita crise econômica, não só a União Soviética, na verdade o mundo como um todo. Na década de 70 aconteceram dois episódios muito marcantes que vão alterar completamente a economia global. São o primeiro e o segundo choque do petróleo. O primeiro choque do petróleo foi ocasionado por conta da Guerra do Yom Kippur, uma guerra entre árabes e israelenses. Essa guerra ela teve como consequência os países organizadores de petróleo, produtores de petróleo, a OPEP, decidindo aumentar o preço do barril do petróleo. Por quê? Porque eles perderam a guerra contra Israel. E os países árabes que perdem a guerra contra Israel, eles são certamente um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, em retaliação, eles aumentaram o preço do barril do petróleo, ocasionando o primeiro grande choque do petróleo. Isso atinge com muita força a União Soviética. Não só a União Soviética, mas também todos os países do mundo. Agora, em 79 vai ter o segundo choque do petróleo. Esse vai ser ocasionado pela chamada Revolução Iraniana. O Irã vai fazer uma revolução islâmica no seu país, vai querer expulsar qualquer influência ocidental e vai eleger
os Estados Unidos da América como inimigo número um. E qual é a consequência? O Irã, também um grande produtor de petróleo, também vai decidir lá junto com os outros países da OPEP aumentar o preço do barril do petróleo. Pronto, temos o segundo choque do petróleo. Então esses dois episódios vão ocasionar uma crise sem precedentes para a economia global. Acontece que o bloco capitalista conseguiu suportar bem, sofreu bastante, mas não tanto quanto o bloco socialista. Para você ter ideia, eles não vão mais conseguir acompanhar o mesmo nível, o mesmo ritmo tecnológico dos norte-americanos. O maior exemplo disso foi a explosão da usina nuclear lá na Ucrânia, em Chernobyl, Ucrânia que fazia parte do bloco socialista. Essa explosão marcou ali a derrocada tecnológica da União Soviética. E para finalizar, eu vou falar agora do evento que fecha a Guerra Fria. É o evento que simboliza o final da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, o final do bloco socialista, que é a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim vai ser derrubado em 1989. E por que ele é um símbolo do fim do socialismo e também do fim da Guerra Fria? Porque a gente sabe, a construção do Muro de Berlim, ela se deu a partir do momento que os países, né, os detentores do lado socialista ali da Alemanha, decidiram que era importante dividir uma cidade ao meio para impedir a ida de pessoas de um lado para o outro. Então esse muro ele dividiu uma cidade em duas ideologias. Você vai ter Berlim Ocidental capitalista e Berlim Oriental socialista. Uma mesma cidade dividida por duas ideologias. Quando o muro cai, quando o muro é derrubado, fica ali simbolizado que essa divisão entre capitalismo e socialismo não existe mais. E por que ela não existe mais? Porque o socialismo está entrando em declínio. Então, existe uma grande simbologia por detrás da queda do Muro de Berlim. Ele representa o fim da Guerra Fria, o fim do socialismo. E politicamente, o que representa a derrubada do Muro de Berlim? Representa a reunificação da Alemanha. Isso aconteceu lá em 1989. Para finalizar, só vou mencionar aqui o último líder socialista lá da União Soviética. O secretário-geral do Partido Comunista foi o Mikhail Gorbachev. Ele tentou implementar algumas mudanças, né, algumas reformas da União Soviética, mas nada disso funcionou. Primeiro, ele tentou a chamada Glasnost, uma abertura econômica, tentando democratizar a União Soviética, democratizar o bloco socialista. Era o que os outros lá da Hungria e da Tchecoslováquia estavam pedindo, um chamado socialismo mais humano. E por um outro lado, tinha também a reestruturação econômica, a chamada perestroika, que tentava implementar algumas zonas de capitalismo, enfim, uma abertura econômica, algo que também não funcionou. O fato é que, em 26 de dezembro de 1991, a União Soviética é finalmente fragmentada. Tem-se aí o fim da União Soviética. Beleza? Então com isso a gente encerra as nossas aulas sobre Guerra Fria. Tudo bem? Valeu, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.